Imigrantes, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu já abordei em um ou dois vídeos meus, mas eu queria fazer realmente um vídeo só falando sobre isso, que é um tema que todo mundo conhece, todo estrangeiro de verdade, todo imigrante de verdade conhece esse tema, que é o tema da ilegalidade, o imigrante ilegal. Todo mundo, tem muita gente que é e tem muita gente que já viu, mas que todo mundo vivencia isso, vivencia, porque ou tem um amigo que é, ou o imigrante mesmo é ilegal, e eu quero perguntar para vocês, estão aí no Brasil também, por que que uma pessoa se torna imigrante legal? E mesmo para os estrangeiros que estão vendo aí, por que que uma pessoa toma essa decisão de se tornar um imigrante legal? A um primeiro ver, só tem desvantagens, né? Mas a pessoa, pelo andar da vida dela, né, se torna um imigrante legal e resolve, decide, não, vou continuar imigrante legal. Eu tenho três argumentos para isso que eu ouvi e realmente muita gente acredita nisso. O primeiro argumento é o da fantasia, é que muita gente vê a ilegalidade de uma forma muito inocente. Muitas pessoas pensam até mesmo, ah não, vou sair do Brasil, vou para Alemanha, ou então vou para Inglaterra, e eu sei que eu tenho um visto de turista que vai durar só 3 meses ou 6 meses, e depois vou ficar ilegal, mas eu vou arranjar um trabalho lá, eu vou lutar e eu vou conseguir crescer lá dentro, e eu vou conseguir de alguma forma minha legalidade, e eu vou estourar, e eu vou ser o dono do país lá, vou ser o presidente do país, não sei. É uma fantasia que a pessoa cria na cabeça dela, que infantiliza e mesmo tira todas as propriedades do que é da ilegalidade. A pessoa não sabe o que significa ser ilegal porque a pessoa é ignorante nesse assunto. Então a pessoa sai do país com o principal motivo de viver na Inglaterra, então viver na Alemanha, viver em Portugal. E eu vou ficar com essa mentalidade, essa prioridade de viver nesse país e não importa se eu tenho um documento, se eu não tenho um documento, eu tenho que ir para esse país e eu sei que eu vou dar certo, que eu vou crescer e que vai dar tudo certo lá. É uma mentira. Desculpa para quem está querendo pensando em sair do Brasil aí e tá com essa mentalidade, eu vou chegar lá, vou ficar ilegal, mas eu vou construir minha vida mesmo assim, vai dar tudo certo no futuro. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar à decisão e a cair na realidade, né, que a gente chama de cair a ficha, que não é assim. Sabe, você vai chegar no país, vai ficar os 3 meses como turista e depois você vai passar os próximos anos, antes de você voltar para o Brasil, na ilegalidade. Ilegalidade, o que que significa? Você não conseguir entrar no trem e esperar que a polícia não entre no trem. Então você está no trabalho, você manda o currículo para 80 lugares diferentes, você não consegue um trabalho, por quê? Porque você está ilegal. E se você for chamado para ir para uma entrevista, a primeira coisa que o empregador em muitos lugares pergunta é qual que é sua permissão de residência, então qual que é o seu visto? Ah, não, não tenho visto, risca, tchau, não tá mais ali. Então é justamente isso, a pessoa vive numa fantasia que ela pensa que não dá tanto valor à documentação nem nada, e depois quando chega no país, toma esse choque de realidade mais cedo ou mais tarde. Tem muita gente que vive anos, anos nessa fantasia e acha que vai estar tudo certo e acha que é só uma situação momentânea que eu estou vivendo aqui e que depois vai dar certo. Não é, essa situação momentânea não vai passar porque é uma situação definitiva, assim como a sua ilegalidade é definitiva também e você tem que tomar uma atitude com relação a isso. Aí que a gente entra no ponto 2, né? A pessoa que sai do país, ao contrário da que pensa que é uma fantasia, a pessoa sai do país e percebe que tá ilegal, que não tá certo, mas é impossível fazer alguma coisa em relação a isso. Esse para mim é o segundo argumento que muita gente usa, e até hoje, né, usou e eu ouvi muitas vezes em segundo lugar, esse argumento da impossibilidade, sabe? Não é impossível se tornar um legal. Pegar documento é muito impossível. Quantas vezes eu vi isso em fila de consulado, em que eu tava lá para renovar meu visto, o pessoal chegava e falava, ah, você tem documento, você não tem documento e tal. Eu cheguei e falei, não, eu tô renovando meu visto aqui. Eu falei assim, não, documento é difícil demais e tem que voltar no país. E a pessoa nem sabe, às vezes nem é tão difícil assim, às vezes a pessoa até tem um trabalho, tem alguma coisa que poderia organizar, né, para voltar para o Brasil, ficar lá uns meses na casa de alguém, pegar o visto e assim construir sua vida, subir essa escada aí que é a vida do estrangeiro aqui na Europa, ou então em outro lugar qualquer, mas a pessoa decide a colocar na cabeça dela, ou então pelos traumas que ela já viveu durante essa ilegalidade, que é impossível ficar legal. Essa etapa que eu tô no subemprego, que eu não consigo pegar uma casa
casa legal, que eu não consigo comprar um carro, tem que ser no nome de uma outra pessoa que está legal, para subir para uma outra etapa em que eu tenho os mesmos direitos que a pessoa desse país tem, para a pessoa é quase uma loucura. A pessoa pensa, não, pegar documento é difícil por causa disso, disso, e arranja mil e uma explicações por que ela não é legal. Acho que isso muito tem a ver com o que a pessoa gera dentro da pessoa mesmo, sabe? Com essa frustração que ela tem de não ter tido aquele sucesso que ele pensou que ia ter antes de sair do Brasil. Ele pensou, vou ter isso, aqui é a fase da fantasia, né? Pessoa que ia ter um monte de coisa, que atingiu sucesso profissional, acabou que não conseguiu, né? Então a pessoa tem dois caminhos, né? Ou eu vou lutar para conseguir, ou então a pessoa só através de tantos traumas começa a falar, né? Não, é impossível, eu não consigo e tal. E a pessoa passa anos a fio com as pessoas que vivem 20 anos na ilegalidade, nesse nível, nesse nivelamento de imigrante ilegal, que, gente, eu não tô querendo falar nada contra ninguém, não tenho nada contra empregos que recebem menos salário, alguma coisa desse gênero. Eu só estou falando de uma realidade. A realidade é essa: as pessoas são ilegais, têm trabalhos num nivelamento mais baixo do que pessoas que são legais. Às vezes, por exemplo, você é um engenheiro, saiu do Brasil, trabalhando numa firma de engenharia aqui na Suíça ou então em Portugal. É muito difícil, a probabilidade de 99,99999% que você não vai conseguir esse trabalho porque você é ilegal, eles não conseguem, eles não podem fazer isso. Eles são proibidos, vão tomar uma multa se eles te contratarem. Então são realmente os que chamados subempregos, sabe? O pessoal que ou então vai fazer um part-time ali no McDonald's, ou então ter que lavar prato em algum lugar, ou então fazer trabalho de faxina. É esse tipo de trabalho. A pessoa chega, não, mas eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, estou limpando o chão aqui. Porque essa é a realidade, não tem nada contra as pessoas que limpam o chão, mas eu estou falando, você não vai conseguir agir e trabalhar na sua área justamente porque você é um imigrante legal. E a pessoa arranja mil e um motivos para não cair na realidade, não aceitar que realmente foi uma falha minha. Quando eu saí do país, eu tinha que ter saído com visto, de uma forma ou de outra. E tem o terceiro argumento, que são as pessoas que, não tô nem aí. A pessoa sai do país, ela sabe que eu sei que eu vou ficar ali 3 meses, eu sei que eu vou ficar ali 6 meses na Inglaterra como turista, depois eu vou ficar ilegal, mas eu não tô nem aí. Então a pessoa vai ter o trabalho dela meia boca ali, vai ter um apartamentozinho mais ou menos ali também e tal. Aí depois, no decorrer dos anos, talvez consiga comprar um carro, mas eu não sei como é que ela vai dirigir, que não tem um visto para tirar uma carteira de carro, alguma coisa, então pedir uma equivalência com a dela, então vai ter que dirigir também na ilegalidade, que começa a virar aquela bola de neve, né? E a pessoa não tá nem aí, a pessoa continua, vai de noite ali no boteco, tomar o choppzinho dele, volta para casa e tem os amigos dele também. E aquilo que eu já falei no outro vídeo também, de formar aquele grupinho ali que vai descer o pau no país e falar que tudo é errado e tudo vai mal, e a culpa é do país, a culpa é do padeiro, a culpa é do cachorro, a culpa é do mundo inteiro, menos sua, né? Então é uma pessoa que não tá nem aí, sabe? A pessoa fica vivendo a vida dela, um dia a polícia pega a pessoa, bota ela na cadeia no final de semana, manda de volta pro Brasil, ela aproveitou o que ela conseguiu aproveitar nesses anos todos. Muitas vezes, eu acho, na minha opinião, que esse terceiro tipo de pessoa é, na minha opinião, muito egoísta, porque a pessoa não tá nem aí, e muitas vezes a pessoa tem filhos no Brasil, tem mulher no Brasil, tem pessoas que precisam desse dinheiro chegando e caindo na conta lá todo mês, e a pessoa não tem um compromisso de chegar e falar assim, não, eu vou dar o meu máximo aqui para de alguma forma conseguir esse visto para mim e até mesmo para depois trazer minha família para perto de mim. Então a pessoa fica nesse pensamento, né? Tô confundindo com o alemão, Einstellung, né? Fica nesse pensamento e tô vivendo, tá dando tudo certo de qualquer forma, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu carrinho, eu tenho a minha casa, o carro eu dirijo, tenho que esconder, às vezes se eu vejo a polícia dando batida ali, eu tenho que dar a volta no carro aqui, às vezes eu suo frio em algumas situações, mas dá certo, né? Eu acho que isso é um tipo muito egoísta de pessoa que não tá nem aí. Se a polícia pega, manda você de volta pro Brasil, sua mulher vai comer o quê? Seus filhos vão comer o quê? E eu conheço muitas pessoas que viveram dessa forma,
que voltar para o Brasil e depois tiveram altas dificuldades lá justamente por causa disso, porque depois a pessoa vai chorar o leite derramado que, se eu soubesse eu teria feito há anos atrás, e começa a descobrir que nem era tão difícil assim conseguir o visto, igual por exemplo em Portugal existem muitos acordos bilaterais entre Portugal e o Brasil que a maioria dos estrangeiros não sabem. É só a pessoa se informar, vá lá no site do governo e olha como é que se legaliza, como é que consiga um visto de estudante, um visto de trabalho, ou então mesmo um visto de casamento. Corre atrás, quem corre alcança, sabe? Então eu queria mesmo falar para essas pessoas, olha, vocês conseguem sim um visto, é só correr atrás. Talvez não vai ser de hoje para amanhã, nem vai ser daqui no próximo 2 meses, mas se você fizer um trabalho contínuo, é claro que vai conseguir. Você começa com liga com a pessoa no Brasil, se informa e de uma forma ou de outra vai conseguir. Não é tão extremo como aqui na Suíça. Na Suíça você não consegue nem entrar aqui no país se você não tiver um visto, sabe? É altamente controlado. Em Portugal, por isso tem muito mais estrangeiros ilegais, brasileiros ilegais que eu conheço em Portugal do que aqui, justamente por causa disso. Em Portugal é muito mais aberto, é muito mais fácil. Então aproveita essa porta de entrada para entrar com visto direto. Então para os imigrantes ilegais que vivem em Portugal, eu falo para vocês, olha, entra no site do governo, dá uma olhada lá dentro dos acordos bilaterais que o Brasil tem desde 2008, da época do Lula, já tem vários acordos que foram fechados nessa época. De uma forma ou de outra, vocês conseguem sim ficar legais. Olha, essa é a dica que eu queria falar para você sobre essa situação. Desculpa que o vídeo ficou meio longo ali e tal, mas é um assunto que me interessa muito e eu acho que eu posso ter ajudado alguém aí do outro lado, ok? Olha, Jesus abençoe, tchau, tchau.